Marcos Schottges, editor e jornalista aqui no Epoch Times Brasil. Agora são 8h37 da noite, nessa quinta-feira, dia 18 de abril. A gente vai estar juntos aí por cerca da próxima hora, talvez hoje extrapole um pouco o tempo, dada a importância do tema e a magnitude das coisas que a gente vai tentar cobrir e abarcar aqui hoje à noite. Antes da gente começar, vou fazer os pedidos protocolares. Quando você curte, comenta, compartilha, aquela coisa toda, essa transmissão ao vivo, você permite que a gente alcance mais pessoas. E para a gente introduzir o programa de hoje, eu vou começar, até talvez quem acompanha a nossa história há mais tempo saiba isso. Mas vocês sabem por que a gente se chama Epoch Times, ou The Epoch Times, aqui é o brasileiro, né? A matriz americana Epoch Times. Isso é uma adaptação do chinês Da Ji Yuan. Claro, quem acompanha a gente há mais tempo sabe que fomos fundados por sobreviventes da perseguição autoritária comunista na China, que nos Estados Unidos fundaram essa publicação para trazer, primeiro, informações do que ocorria realmente dentro da China, da perseguição religiosa e das atrocidades perpetradas lá. Essa foi a nossa origem há 24 anos atrás, nos Estados Unidos. Por que desse nome? A grande época Da Ji Yuan, do original em chinês, do qual o Epoch Times é adaptado. Esse nome é porque, quando essa publicação foi fundada, se acreditava que estávamos cobrindo histórias grandiosas a ponto de definirem uma era. Histórias que conseguissem penetrar pelo monótono do dia a dia, pelo cotidiano, pelo corriqueiro, e chegar às grandes histórias que acabam permeando depois os livros de história. Pontuando assim a forma como a gente percebe, a forma como a gente entende aquilo que está à nossa volta. Era por isso que se havia colocado aquele nome no jornal. Hoje, acho que é até uma situação fortuita, por um aspecto, como jornalista, a gente tendo a oportunidade de cobrir uma dessas histórias. Pelo menos é a minha impressão que o seja. Ontem, um comitê do Congresso dos Estados Unidos divulgou uma diversidade de ordens de Alexandre de Moraes, a X-Corp, a empresa responsável pelo X, a rede social antes conhecida como o Twitter. E o que elas revelam é estarrecedor. Na sequência, Paulo Capelli, do Metrópolis, noticiou a informação de que Elon Musk irá depor no Congresso dos Estados Unidos no dia 8 de maio. Eu acho que a magnitude do que acontece agora é uma história definidora de época, como eu comentei mais cedo, e ela tem um aspecto interessante das histórias que definem épocas. Um exemplo de uma história que define uma era é a história da bomba de Hiroshima, ou outro fenômeno da Segunda Guerra Mundial, ou mais ainda, a reconquista de território pelas forças aliadas que recobravam a Europa do regime nazista. O que eu quero dizer com isso? E claro, quando a gente faz uma analogia histórica como essa, quero fazer, dadas as devidas proporções e com todo respeito a vítimas de atrocidades. Então, feita essa ressalva, o que eu quero dizer com essa analogia é de que, por exemplo, uma bomba atômica, quando esse negócio cai, você não tem noção de imediato o impacto que aquilo vai ter no mundo. O impacto que aquilo vai ter naquela cidade, naquelas pessoas. Tu pode só supor, com base em testes anteriores em áreas não povoadas e com base em cálculos matemáticos. Agora, você inferir a real devastação que aquilo causa e a forma como aquilo muda o jogo geopolítico no longo prazo é um negócio impossível de mensurar. Só depois você vai ter noção do horror que foi causado, do que viveram os hibakushas, como os japoneses chamam, os sobreviventes da bomba. Eles, na verdade, não usam a palavra sobrevivente porque eles acham que bota muita ênfase em estar vivo, tem a ver com a cultura deles, o shintoísmo. Mas isso é papo para outro dia. Hibakusha significa pessoa afetada pela bomba. Ou, por exemplo, com a história da reconquista dos territórios na Europa, onde se sabia que havia antissemitismo, se sabia que havia esforços para a eliminação do povo judeu, mas quando se tem uma noção, um vislumbre do que realmente é a solução final, aí que você vai entendendo, anos depois dos primeiros relatos que você ouviu, a extensão daquilo que estava ocorrendo. Eu acho que hoje a gente está diante de uma história como essas, mas não só na fração dela que abrange o que está acontecendo no Brasil. Apesar de o Brasil estar, por um breve momento da história, tendo um papel de protagonismo, que também é um evento em si mesmo muito interessante. Não, isso é uma questão que abrange uma história muito mais ampla e mundialmente. Uma história que acaba por determinar se as convenções sobre os direitos humanos, sobre mesmo aquilo que é exportado da Revolução Americana,
do século XVIII de direitos naturais inalienáveis. A discussão que essa história que hoje a gente cobre abrange é a discussão sobre, em um experimento, e falei sobre isso em lives anteriores, um experimento sobre a liberdade pode persistir, ou algum grau de liberdade pode persistir, ao estado que o mundo vai tomando, onde burocratas não eleitos em instituições nacionais ou supranacionais, multilaterais, globais, globalistas, chame como quiser, mas é possível que a liberdade perdure frente a uma situação inédita em muitos aspectos. Essa é uma das grandes histórias que a gente cobre hoje com isso. E a gente vai passar pelo documento ponto a ponto, mas quero completar esse paralelo histórico introdutório, até porque ainda tem gente chegando na live. Até peço que compartilhem para quem pode se interessar por essa análise, quem pode se interessar a acompanhar o assunto conosco. Mas seguindo, vou dar um outro exemplo do porquê essa história pode ser uma dessas histórias definidoras de era. Em 1798, o experimento americano ainda era muito frágil. 1776 foi quando foi proclamada a independência deles, teve uma guerra que acabou em 1783, então quer dizer, era uma república que estava aí na casa dos 15 para 20 anos, um negócio incipiente. Naquele momento, em 1798, quando começava um negócio que era inédito assim na história do mundo, a tentativa de construir uma república que não dependesse de uma família dinástica, e que tivesse como sua instituição basilar o governo do povo para o povo pelo povo, que os representantes eleitos tinham supremacia sobre os rumos da nação e que o Estado estava lá para defender alguns direitos que Deus tinha te dado, que não era o Estado que tinha te dado, era Deus que tinha te dado. Esse era o experimento, e ele já se via frágil ali quando em 1798 foi aprovada a Lei de Estrangeiros e Sedição. Na época, o presidente era o John Adams. E aquilo lá foi assim, um laboratório de teste para os Estados Unidos, porque essa lei impunha a censura, impunha a autoridade do governo para censurar. E ficava aquela dúvida, esse experimento americano de direitos que Deus dá para o homem, que um governo está lá para resguardar, que você tem que ter essa liberdade inalienável, que se alguém vier te encher, tu tem que comprar uma arma. A lógica subjacente estava ali, do homem protegendo os próprios direitos, e o Estado estava lá para fazer um papel mínimo. Essa ideia estava sendo confrontada de forma tremenda e, eventualmente, os Estados Unidos conseguiram superar aquele momento entre 1798 e 1800, colocando o Thomas Jefferson, que era um dos pais fundadores da América, que dava o subsídio dessas ideias de liberdades universais, etc. Era talvez o principal redator dos documentos fundadores dos Estados Unidos. Então, superaram aquele experimento e deram uma resposta. Eu fiz esse paralelo e espero que a linha de raciocínio esteja clara, mas para apontar aquilo que disse. Hoje, podemos muito bem estar diante de uma dessas histórias de notícias que acaba perfurando, penetrando do dia a dia para a história. Talvez extrapolando aquilo que aconteceu quando havia um desafio ao experimento americano e essas liberdades poderiam persistir nos Estados Unidos, mas agora falando em um contexto completamente diferente, em outra escala e em magnitude global. E aí eu retorno para esse paralelo que eu estava fazendo há pouco da Segunda Guerra Mundial. Porque o que se vive pode não ser uma guerra, ou pelo menos não nos termos que se colocava, claro, de uma Segunda Guerra Mundial, mas é global dessa vez. E é sobre, na minha percepção pelo menos, ou na minha análise, se é possível que pessoas interessadas na manutenção de suas liberdades, em responsabilizar e fazer com que o poder preste contas, conseguem se organizar, seja como for, por redes sociais, internacionalmente, nacionalmente, para a preservação das suas liberdades mais básicas. Abro com isso para dar magnitude dessa história, mas ainda nesse gancho eu vou compartilhar a minha tela com vocês e a gente vai passar por esse documento e começo com esse gancho porque a forma como se abrem essas tão importantes revelações que vêm do Congresso dos Estados Unidos remetem precisamente, talvez, a essa linha de raciocínio. Então vocês estão vendo aqui do meu lado agora os arquivos compartilhados ali pelo Congresso americano. Aqui tem esse é o press release, né? A nota à imprensa, onde eles pontuam que, isso foi ontem, hoje o Comitê Judiciário da Câmara, é equivalente à Câmara dos Deputados ali, eles chamam de Câmara dos Representantes, soltou um
relatório interino com o título O Ataque à Liberdade de Expressão. Normalmente se traduz free speech como liberdade de expressão. Eu vi gente criticando, dizendo que era liberdade de fala. Então aí estão as duas traduções, vocês podem concluir como acharem melhor. O ataque à liberdade de expressão e o governo Biden, o silêncio do governo Biden, o caso do Brasil, que aí diz, o relatório expõe a campanha de censura do Brasil e apresenta um caso estarrecedor, um estudo, um case study, que é assim, um case, um exemplo estarrecedor de como um governo pode justificar a censura no nome de parar o assim chamado discurso de ódio e a subversão da ordem. E aí se detalha o que esse relatório inclui. O relatório do comitê inclui os documentos a seguir, 2 cópias cada de 28 ordens em português e traduzidas em inglês, emitidas pelo ministro Alexandre de Moraes, a X-Corp, mais 23 ordens que foram emitidas pelo ministro Alexandre de Moraes, pelas quais... deixa eu ver se eu consigo aumentar minha tela para vocês verem com mais conveniência. Aí. Outras 23 ordens emitidas por Alexandre de Moraes, para as quais a X-Corp não tem ainda uma tradução em inglês, e outras 37 ordens emitidas pelo TSE, pela Corte Superior Eleitoral do Brasil. E aí eles pontuam que o governo do Brasil está atualmente tentando forçar o X e outras redes sociais a censurarem mais de 300 contas, incluindo Jair Messias Bolsonaro, 38º presidente do Brasil, o Marcos Duval, senador, e o Paulo Figueiredo. Até ele fez uma live explosiva interessantíssima com a juíza Ludmila Lins, hoje mais cedo, e o Paulo Figueiredo também é um colunista no Epoch Times, então fica também, quem quiser conhecer o programa dele, lá com o pessoal do Fio Diário no canal dele, foi um programa excelente, mas espera acabar aqui antes, fica o convite para ir depois. Eu tenho aqui na outra aba, a gente tem aberto então esse relatório, e fazendo gancho com o que eu estava remetendo à história mais ampla, da qual eu acho que esse evento é um dos desdobramentos, tem uma fala de um sujeito que estava em outra audiência do Congresso americano, é o Rupa Subramanian, que é um jornalista canadense, e é quando ele depôs sobre a instrumentalização do governo federal numa audiência em novembro de 2023. O trecho inicial do relatório fala, traduzindo aqui do que ele disse: agora mesmo, por todo o mundo, governos, em nome do bem maior, estão considerando adotar medidas como as que temos no Canadá. Em Dublin, na Irlanda, eles estão prestes a implementar uma lei draconiana de crimes de ódio que apresenta uma ameaça terrível à liberdade de expressão. Em Paris, o presidente Emmanuel Macron pediu pela censura de discurso online. Em Bruxelas, o comissário do mercado interno da União Europeia está pedindo por uma repressão em, aspas, conteúdo ilegal. E aí, em negrito, nesse relatório, em Brasília, eles estão lutando contra fake news e desinformação ao reprimir discurso online legítimo. E aí, sem nem falar de Rússia, China e Irã. A América, no sentido dos Estados Unidos, é tão excepcional e realmente de forma indispensável. Por favor, não sucumbam ao mesmo autoritarismo iliberal. Por favor, continuem lutando pelo que vocês sabem que é certo. O Canadá está assistindo e o mundo todo está assistindo. O senso de cidadania global normalmente é tido como uma ferramenta de retórica ou um discurso autojustificador de regimes autoritários. Não dessa vez. Aqui o que se vê, e até é só uma das perspectivas da coisa, e a gente vai analisar a perspectiva mais chata e cética da coisa conforme a gente passa por isso. Mas existe uma perspectiva possível, que é a perspectiva de... É possível... Nos Estados Unidos eles têm uma expressão, freedom loving people. É possível que as pessoas que amam a liberdade nessa terra consigam reagir ao que vem ocorrer de forma internacional. Fica mais clara agora a metáfora que eu fiz logo no início da live, ao citar a rebelião que houve nos Estados Unidos em 1798 contra aquela lei de estrangeiros e sedição, que pontuava uma ameaça terrível às liberdades instituídas naquele país que nascia. E é por isso, repito, que essa história toma a dimensão que toma. Agora, quanto ao que especificamente o documento diz, e eu acho que todo mundo vai estar interessado, existem algumas coisas interessantíssimas sobre primeiro, a instrumentalização do governo federal dos Estados Unidos, e fala sobre o governo, a Casa Branca de Biden, não é? Diretamente coagindo companhias de redes sociais, como o Facebook, a censurar informações verdadeiras, memes e sátiras, eventualmente levando o Facebook a mudar suas políticas de moderação de conteúdo. Abra um parênteses.
É interessante que muitas vezes se vilifica as companhias de redes sociais como um agente isolado do chamado complexo industrial da censura. Mas a palavra complexo é adequada porque ela inclui vários agentes que ora são independentes, ora articulam-se, ora por um mandante, ora por outro. Mas mais que isso, muitas vezes é a própria pressão social que faz com que as redes sociais se tornem censores mais afincos do conteúdo que está nas suas redes. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes essas redes sociais podem não ter tido, e a impressão que eu tenho, podem não ter tido o intuito originário de vamos censurar. Mas há pressão de terceiros sobre elas. Gente que quer censura vai lá e fica enchendo até que eles começam a impor moderação de conteúdo. Existe uma análise mais ampla a ser feita aí, mas vale a pena trazer esse ponto de que a pressão de grupos militantes, certamente, na minha percepção, é um fator para eles aumentarem a moderação de conteúdo. Aí também, a Casa Branca do Biden diretamente coage a maior loja de livros do mundo, a Amazon, a censurar livros. E isso é um escândalo que o Epoch Times americano chegou a cobrir em profundidade na época. E a Stanford Election Integrity Partnership, que foi criada por pedido do Departamento de Homeland Security, às vezes é traduzido como Departamento de Segurança da Pátria, às vezes como Departamento de Segurança Interna. Mas como a Agência de Infraestrutura e Segurança Cibernética, a CISA, trabalhando com o governo federal para flagar, denunciar milhares de links e mandar recomendações diretamente a grandes plataformas de redes sociais para censurar o discurso de americanos à eleição de 2020. Eles dão outros exemplos. Mas trazendo para o caso brasileiro, uma das questões interessantes é mais ao final do documento que... Não ao final, porque eles também têm os anexos aqui, mas ao final da parte do release de imprensa, eles comentam aqui de forma interessante quais eram então as contas que atualmente estão sob risco de censura ou que foi pedido para a X-Corp, para o X, que censurasse. Aqui são só um subset que eles chamam, só um pequeno conjunto das então mais de 300 contas as quais estão pedindo a tal da censura. Vamos lá. Eu vou passar com você. Vamos ler, vale a pena, vamos lá. Então, Jair Messias Bolsonaro, 38º presidente dos Estados Unidos, diz o relatório que que a Suprema Corte está atualmente tentando, ou o governo brasileiro está atualmente tentando censurá-lo nas redes sociais, segundo os documentos do X. O Marcos Duval, senador, a gente já havia lido. Alan Rick, membro atual do Senado Federal Brasileiro. Carla Zambelli, membro da Câmara dos Deputados. Membro não existe, né? Membro da Câmara dos Deputados. Até fala o número, né? Com 2,4 milhões de seguidores no X. Marcel Van Hatten, deputado, quase 1 milhão de seguidores. Cristiane Brasil, ex-deputada. Ed Raposo, ex-candidato. E aí jornalistas, Fiuza, Figueiredo, Constantino, Elisa Robson, Flávio Gordon. Quer dizer, Flávio Gordon, por quê? Qualquer um deles, por quê? E quando você começa... Aí, só terminando a lista, Ludmila Lins, Marcelo Rocha Monteiro, Davi Sasser, cantor gospel, e Rádio RCN, uma estação de rádio pop. Vale a pena, antes de entrar na análise, vale a pena a gente retomar aqui, porque aqui no final desse documento, eles pontuam um negócio interessantíssimo, onde eles comentam, e acho que ajuda a ilustrar precisamente a análise anterior, da magnitude disso e do quanto essa história passa a ser uma questão global. Eu sei que eu estou me atendo a esse ponto, mas é porque eu acho que ele é válido e é a principal análise que eu quero trazer hoje aqui com vocês. Então vamos ler juntos. A censura direcionada pelo governo não é um problema que está só em governos autoritários em terras distantes. Está acontecendo aqui nos Estados Unidos. O comitê e os subcomitês seletos, as descobertas, do comitê e do subcomitê seletos do ataque do governo Biden à liberdade de expressão revelam o quanto o governo Biden, assim como o Brasil, buscou silenciar os críticos do governo. Somente no terceiro dia do novo governo, a Casa Branca de Biden exigiu que o Twitter removesse os tweets de Robert F. Kennedy, que tivessem informação ASAP, as soon as possible, assim que possível. E instou o Twitter. Só lembrando, o Robert Kennedy, ele é um dos 3 candidatos que tem despontado na disputa à presidência. Tem o Biden pelos democratas, a esquerda local nos Estados Unidos, o Trump, claro, pelos conservadores, a direita local. E o Kennedy é um caso interessante que havia vindo mais do seio do Partido Democrata, mas tornou-se um independente no meio da disputa
para as nomeações presidenciais. Ele é um cara que traz um pouco da herança democrata, até pelo nome. Ele é da família do assassinado ex-presidente americano John Kennedy, mas também a família Kennedy, para quem está menos familiarizado com o assunto, ocupou diversos cargos de extrema importância nos Estados Unidos ao longo dos anos, que vão desde o parlamento à procuradoria. O Robert Kennedy é um descendente dessa mesma linhagem, sim, parente, acho que é sobrinho neto, do ex-presidente JFK. O Robert F.K., o Kennedy Jr., ele é um cara que sai do seio da esquerda, mas com uma perspectiva muito diferente da maior parte do que o Partido Democrata prega. Ele é um dos caras que não seguiu a manada na época da Covid e acabou falando muitas coisas que não podem ser ditas no YouTube. E o fato que elas não podem ser ditas no YouTube destaca justamente o problema dessa história que a gente está cobrindo aqui hoje à noite. Então, dando um contexto, mas exigiram que os tweets que não continham nenhuma misinformation, normalmente não traduzem como desinformação, é má informação, uma das traduções, tem uma diferença. Tão rápido quanto possível, instaram o Twitter a, aspas, ficarem de olho por tweets que caiam nesse mesmo tipo de gênero. Que isso? Levando a atenção ao Facebook, o governo Biden exigiu que a companhia censurasse um de seus maiores críticos na televisão a cabo, Tucker Carlson, mesmo que sua reportagem, seu jornalismo, fosse verdadeiro e não violasse os padrões do Facebook. Insatisfeitos com perseguir companhias de social media, redes sociais, a Casa Branca de Biden levou sua atenção até mesmo a lojas de livros, pressionando a Amazon a censurar livros que eram céticos a respeito de vacinas. Talvez de forma não surpreendente, então, o governo Biden parece ter ficado em silêncio diante desses ataques à liberdade de expressão no exterior. O escritório da subsecretária para Segurança Civil do Departamento de Estado... os adjetivos invertem em inglês, eu estou traduzindo enquanto eu leio para vocês, mas vamos lá. Dentro do Departamento de Estado, o escritório do subsecretário para Segurança Civil, Democracia e Direitos Humanos existe, aspas, para avançar a segurança do povo americano ao assistir países pelo mundo que construam sociedades mais estáveis, justas e democráticas. Agora a gente já está aqui na outra página. O departamento e a subsecretária, o nome é complicado, Usra Zeya, têm estado de forma notória silenciosos a respeito do Brasil e outros países que buscaram censurar discurso online. O relatório interino expõe, agora sim, o relatório interino, e esse relatório é interino. O que isso significa? De forma curta, no meu entendimento, significa que vem mais por aí, o negócio é provisório. Então, esse relatório interino expõe a campanha de censura no Brasil e apresenta um caso estarrecedor para estudo de como um governo pode justificar a censura, como estava no release de imprensa que eu li mais no início da live, em nome do assim chamado discurso de ódio e a subversão da, aspas, ordem. Esse relatório inclui os documentos a seguir, eu já li isso aqui anteriormente, e agora quero que a gente volte a nossa atenção na forma como o release se encerra, para a gente continuar a tentar entender e cobrir a história da perspectiva que eu trouxe no início da live como um momento definitivo do experimento sobre liberdade do cidadão e sobre a possibilidade de que sociedades livres existam na era em que vivemos. A gente vai estar passando por particularidades disso muito em breve. Vamos fechar aqui a nossa passagem pelo documento. O Congresso precisa tomar de forma muito séria o aviso do Brasil e de outros países que, na busca da supressão de discurso online, jamais podemos pensar que não pode acontecer aqui. E, para quem está cético quanto a essa frase, jamais podemos pensar que não pode acontecer aqui. Quem pensava que isso aconteceria no Brasil há 5 ou 6 anos atrás? Quem pensava? E não é uma triste constatação. Não é um negócio assim de lastimar, olhar pela janela, assim, tomar um café e... Para quem está livre, né? Para quem está preso é caso de desespero. Para quem está livre devia ser caso de desespero também, porque a hora de todo mundo acaba chegando num regime autoritário. Mas o que eu quero dizer com essa... Talvez tenha me perdido no raciocínio. O que eu quero dizer é o seguinte. Há 5 ou 6 ou 7 anos, quem imaginava que isso poderia acontecer com o Brasil? Há 5 ou 6 ou 7 anos atrás, havia a impressão... Claro, pode-se discutir quaisquer que forem as violações ao devido processo legal que havia na Lava Jato. Isso
é um negócio que é até saudável que se discuta isso. Mas havia um senso de que a impunidade pararia no Brasil. Acho que uma parte significativa da população sentia isso. Talvez um tipo de otimismo, por um lado justificado, por outro lado injustificado, de que alguma coisa poderia mudar. De que o Brasil deixaria de ser aquilo que tinha sido historicamente. De que talvez aquilo que é uma esperança que o brasileiro, de forma sonhadora, nutre em paralelo com o seu complexo de vira-lata, de que um dia, talvez, o Brasil seja uma grande nação. De que a nossa herança como o filho perdido do sonho ocidental, um país que é criado na descendência da Ordem de Cristo pelos Cavaleiros Templários, um país que emerge da herança de bravura e altivez de Portugal, que expulsou os mouros da Península Ibérica. Essa pequena semente de um país de sonhadores que convive em conjunto com o complexo de vira-lata, a esperança era de que isso poderia acontecer. Se não agora, algum dia, mas o processo iria começar. E é um negócio que até pressiona o âmago você começar a raciocinar o descalabro que ocorreu. A quantidade de esperança que se depositou em políticos que talvez não a merecessem e que, por uma perspectiva, atraíram. Talvez porque essa é uma história que define a época, como eu estava falando no início da live. Porque essa é a minha percepção. Se alguém achar que eu estou falando alguma bobagem, traz aqui nos comentários. Eu não tenho nenhum problema com discordância. Posso responder comentários no final da live, a gente conversa. Não é pré-gravado, estou ao vivo mesmo. Mas, assim, um negócio, sabe? De que não se imaginava que as coisas chegariam ao ponto que chegaram. E quem imaginava? E é curioso porque o Brasil, naquela época, talvez fosse só um pequeno capítulo dessa grande história que eu estou descrevendo agora, de sobre se a liberdade pode ou não persistir. Mas agora é um negócio que é quase vindicated. Qual é a palavra em português? É quase assim a reviravolta, a redenção. E por um breve vislumbre da história, o Brasil acaba sendo protagonista numa história que em muito o transcende e que o permeia de cima a baixo das liberdades individuais. Pessoal, desculpa se eu me perdi aqui, era só para trazer uma dimensão daquilo que é o momento que a gente está vivendo e a gente vai continuar com a análise depois. Mas perceba aqui, continuando de onde eu parei, não podemos jamais pensar, vou deixar isso aqui destacada, em homenagem ao discurso dos últimos minutos. Não podemos jamais pensar que não pode acontecer aqui. O comitê e o subcomitê seleto agressivamente conduziram supervisão, incluindo com intimações, incluindo com procuração de fatos, e se reunindo em múltiplas audiências para trazer luz sobre a censura induzida pelo governo nos Estados Unidos e para informar medidas paliativas, remédios legislativos adicionais. Membros do comitê e do subcomitê seleto propuseram legislação, incluindo o projeto de lei 4791, que é o projeto de lei de proteção à liberdade de expressão, e o projeto de lei 4848, que é a lei de prestação de contas contra a censura para proteger a primeira emenda. Recapitulando, a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos dá a proteção constitucional, entre outras coisas, a liberdade de expressão, e é um negócio basicamente de forma irrestrita. Também protege a liberdade... Perdão, me enrolei nas palavras. Também protege a liberdade religiosa. Vamos prosseguir aqui. Para proteger a primeira emenda e colocar fim aos abusos constitucionais. Agora no próximo parágrafo. O comitê e o subcomitê seleto vão continuar a investigar, manter audiências. Em um breve parênteses, isso possivelmente inclui a audiência que foi postergada e substituída por uma coletiva de imprensa nos Estados Unidos no dia 12 de março, onde teve lá o Geyer, o Figueiredo, Van Hatten e outros parlamentares e jornalistas. O comitê e o subcomitê seleto vão continuar a investigar
a ter audiências e a considerar mais legislação para proteger, a liberdade de expressão online e para levar a contabilidade. Esse termo foi traduzido de forma literal, mas para levar à prestação de contas, responsabilizar aqueles que violam as liberdades fundamentais da primeira emenda dos Estados Unidos, dos americanos. Os ataques à liberdade de expressão no exterior servem como um alerta para a América, já que o seu compromisso público à liberdade de expressão, desde seu compromisso público com a liberdade de expressão, o Sr. Musk enfrentou o criticismo, que é o Elon Musk, enfrentou as críticas e o ataque de governos mundo afora, incluindo nos Estados Unidos. No Brasil, a censura de partidos políticos de oposição e jornalistas investigativos ocorre por ordem judicial. Sob o governo Biden, as ordens de censura exigidas e entregadas a portas fechadas... confundi a frase. Sob o governo Biden, exigências de censura são entregadas a portas fechadas, a reuniões a portas fechadas, com ameaças regulatórias implícitas, além do lawfare, a instrumentalização do judiciário contra oponentes políticos. Agora, mais que nunca, o Congresso precisa agir para manter o seu dever de proteger a livre expressão. E aqui tem os anexos, onde se lê as ordens do Alexandre de Moraes, seguindo aqui abaixo, e de outras pessoas também, são todas as ordens recebidas pelo X. E aí você vê, aquelas estão traduzidas pro inglês, se eu for descendo elas vão estar em português também. A gente pode seguir descendo. Mas o resumo da ópera é esse, e é a exigência de censura, de forma à margem do devido processo legal, um negócio que abrange uma diversidade de alvos, são aí 300 segundo o relatório publicado de forma interina por esse Comitê do Judiciário dos Estados Unidos. Aqui tem a do Marcos Duval, pedindo compliance imediato. E uma das coisas que até aparece aqui nessa ordem, que é interessante a gente ressaltar também, é que isso vem não de forma exclusiva para o X, para o Twitter. Isso vem de forma abrangente a uma diversidade de redes sociais. E qual é a minha principal preocupação? É que se a gente volta para a reportagem do... Pessoal, vou pedir licença para vocês um instante. Minha garganta está me matando aqui. Se o pessoal da produção, tem mais gente aqui no escritório, puder me trazer uma caneca d'água, um copo d'água, ia ficar sensacional. Perdão aí pelo adendo. Mas a gente vê aqui um dos fatores mais preocupantes do caso, que é, pasmem, não sei se dá para pasmar com mais alguma coisa, mas pasmem. Na reportagem original dos arquivos do Twitter, a gente lia o que o Rafael Batista estava falando, a gente lia o que outras pessoas dentro, era o Diego da Lima Gualda, o outro assessor jurídico para o Brasil, para a América Latina, não é? Muito obrigado. Eles estavam falando de como o Twitter, licença pessoal, estava tentando reagir e o argumento canalha, por vezes utilizado pela justiça brasileira, era de que, ora, mas está todo mundo entregando o que a gente está pedindo, por que só vocês que vão reagir? Por que só vocês que vão reagir? É mole. E aí, além disso, outra das preocupações que vem com isso, assim, tem uma diversidade delas, mas só num breve adendo, que são coisas que eu até esqueci de cobrir ao vivo, às vezes a gente esquece de passar por alguma coisa, mas quando a gente estava cobrindo o negócio dos arquivos do Twitter, é importante lembrar, acompanha a linha de raciocínio, é importante lembrar que uma das coisas que foi exigida era uma série que foi exigida do Google, era uma série de vídeos que já tinham sido deletados do YouTube. Aquilo tinha a ver com a CPI da Covid na época. Então, ora, eles tinham a capacidade policial de exigir vídeos deletados. Mas, pelas teses e a jurisprudência que tem vigorado com esses inquéritos no Brasil, tem o negócio do flagrante perpétuo, né? Que está em vídeo, aí é um flagrante perpétuo. Então, isso essencialmente dá a possibilidade de monitorar o sujeito para perseguir qualquer coisa que ele tenha feito, mesmo de um vídeo deletado no YouTube. É só mais uma das inferências que vem no escandaloso caso e na escala monumental que ele toma. Mas as coisas vão além com essas revelações porque elas pontuam que muitos dos desmandos que houve na eleição de 2022
com a censura unilateral de uma das partes do debate público, mesmo com a outra sendo confessamente mentirosa e instrumentalizando fake news, como é o caso do Janones, que depois confessou ter inventado uma mentira, negócio do Bebiano. Perdão, não era do Bebiano, era do Bessias. De um deles. Acho que era do Bebiano. O negócio do celular do Bebiano, instrumentalizou a militância política da esquerda brasileira para propagar aquilo, e aí depois admitiu que era uma mentira inventada e que não ia ter qualquer tipo de responsabilização. E que era uma mentira propagada para ganhar a eleição. Enquanto isso, outros lados era unilateralmente censurado. A inferência é uma que o Michael Schellenberger, um dos jornalistas que também divulgou os arquivos do Twitter. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui essa informação para a gente colocar na tela. Mas o Michael Schellenberger e depois o Musk, ele próprio veio a twittar, era de que, ora, então, possivelmente houve interferência. É que assim, não pode falar isso aqui, mas é a inferência óbvia a qual ligando 2 mais 2 chega, que com essa escala de interferência sobre a liberdade de expressão acontecendo continuamente em um período eleitoral à margem do devido processo legal, como exposto, assim, inapelavelmente pelos documentos aos quais hoje a gente tem acesso, é a imposição de uma excepcionalidade jurídica para beneficiar um dos lados do debate público. Então, vamos lá, vamos ver aqui. Eu vou colocar... E aí tem a constatação do Musk, onde vocês veem ele replicando também uma coisa interessantíssima que o Schellenberger traz à tona sobre os anos de planejamento de inteligência por trás da censura do Brasil, segundo evidências, mas os anos de planejamento de inteligência, inclusive militar, americana e do Reino Unido, britânica, por trás dos esforços de censura no Brasil. E vale lembrar que o David Agape, um dos autores dos arquivos do Twitter para o Brasil, também fez uma reportagem excelente publicada no Substack do Michael Schellenberger, o Public, não é? O veículo dele, mas expondo o tal do complexo militar industrial da censura, como ele chamou, e remeti isso mais cedo na live. E aí o Musk pontua aqui, eu vou aumentar aqui para vocês verem. Então, de Moraes absolutamente interferiu nas E do Brasil. Não sei se pode falar isso aqui no Twitter, não sei, no Twitter pode, né? Não sei se pode falar aqui no YouTube. Mas então vocês veem aí e a coisa continua nessa toada. Vou aproveitar para fazer o convite, você que ainda não me segue no X, você pode me seguir aqui em @MarcosSchottkes. É nome e sobrenome juntos. Fica o convite. E aí a gente tem o que é a carne dessa situação que vai se construindo e que nem eu falei, a intenção da análise que eu trago hoje para vocês é da gente conseguir contextualizar isso na história das ideias do mundo, que é um esforço intelectual que ele transcende até os elementos que a gente está trazendo aqui, mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu acho que ele é necessário para a gente tentar entender o momento que a gente está vivendo para além do gás do refrigerante, né? Para além da gente abrir o jornal e só saiu o gás da notícia, a gente tem aquela histeria de política eleitoral eleitoreira e o que isso significa para A ou para B no jogo político, e aí a gente passa pela coisa. Não, o que eu quero tentar passar com a live de hoje é que eu acho que a gente está numa história maior, de notícias mesmo, e explicar o porquê disso. Vou dar Tô dando uma rodada aqui pelos comentários e vou agradecer também a audiência de hoje, pessoal. O pessoal está falando sobre o checkmate. Vamos fazer o seguinte, na sequência eu quero passar por 2 perspectivas com vocês. Uma delas diz respeito à análise política eleitoral eleitoreira disso, a gente também vai dar uma pincelada nisso, e sobre isso significa de alguma forma o tal do impeachment ou algum tipo de checkmate acabou por Moraes, a gente pode discorrer por essa perspectiva, vou falar o que eu penso, vou ler o que vocês pensam, a gente pode dar uma conversada a respeito do assunto, mas um segundo ponto que é interessante a gente trazer é contextualizar também o que isso significa nessa primeira análise que eu fazia, tentando encaixar isso no contexto de um experimento quanto a se a liberdade pode ou não persistir. A gente vai começar com uma mais divertida e a mais imediatista sobre isso muda alguma coisa no establishment brasileiro, e depois, quem quiser ficar comigo, a gente vai para aquela que é, vou usar um termo coloquial, mais cabeção, para quem quiser ficar comigo nessa. Eu tô desesperadamente precisando tomar uma água, depois de falar aqui esses 40 minutos, tá meio seco, tô com gravata. Então, vamos fazer o seguinte,
Importantíssimo, você está conhecendo o canal pela primeira vez, você acabou de entrar, se inscreve, mas mais que isso, antes de sair, esteja conosco por e-mail e por WhatsApp, porque a gente pode estar produzindo, e garanto, estaremos, muito mais conteúdo que lhe interesse, e o YouTube nem sempre manda notificações, a gente tem recebido muitas reclamações, fãs até mandando, fãs é uma palavra ruim, vou usar uma palavra mais... audiência, público. O que eu quero dizer que você é parte disso conosco, usar uma palavra mais acolhedora, não estou achando agora. Mas muitas das pessoas que estão acompanhando o nosso conteúdo têm até mandado prints dizendo que não estão conseguindo acessar aqui o canal. Que aparece que o canal não existe algumas vezes quando clica, e eu mesmo depois fui ver, e isso realmente estava acontecendo, e dado o descrito nessa live, não é de surpreender, né, pessoal? Então, para driblar isso, tem um link que está aqui na descrição e que vai estar sendo bombardeado aqui no chat ao vivo, e você pode utilizar ele para estar conosco por e-mail ou por WhatsApp e garantir que essas informações cheguem até você. O link importantíssimo vai estar sendo bombardeado aqui no chat ao vivo. Fica o convite. E antes da gente passar para o próximo bloco, eu também vou deixar o convite para que você esteja comigo no X, no Twitter, no Instagram, por tudo que é lugar. É Marcos Schottges, tudo junto. Aqui, nome e sobrenome grudados, @Marcos Schottges. Eu vou rodar um informativo a seguir que é sobre a Epoch TV, que é o nosso serviço de assinatura. Você quer ir além de receber nosso conteúdo gratuito e receber documentários originais traduzidos da matriz americana da Epoch Times, quer receber documentários originais produzidos no Brasil. Tem um documentário que a gente está fazendo, vai vir, bom, pessoal, bomba, vai vir aí sobre o 8 de janeiro. Você que quer propiciar tudo isso no que é gratuito para quem assiste e quer ter acesso ao que é pago, fica o convite. Estamos com 50% de desconto no plano anual. O link também vai estar no chat ao vivo. Sem mais delongas, roda o informativo e eu volto em 1 minuto para a gente falar sobre análise, o que isso que a gente leu significa em termos de história e em termos de ambiente político brasileiro. Volto em um instante. Nossa missão é cobrir grandes histórias que os outros não cobrem, como a atuação do movimento comunista no mundo e a subversão de nossos valores tradicionais. Buscamos ainda oferecer um antídoto, conteúdo que inspire o melhor da alma humana. Assinando agora a Epoch TV Brasil, além de apoiar nossa missão e ajudar na defesa de nosso país, você ainda ganha acesso a nossos conteúdos originais e exclusivos, como o documentário A Verdadeira História do 6 de janeiro, uma investigação sobre os eventos que marcaram o Capitólio americano. O documentário Zumbis da China, com entrevistas inéditas de ex-oficiais do regime chinês. A produção investigativa Rastreando as Origens da Covid-19, que expõe as origens do coronavírus. A série Fronteiras da Saúde, com informações relevantes sobre a saúde pública que foram censuradas. E confere ainda entrevistas com personalidades relevantes como ex-conselheiro de Vladimir Putin e muito mais. Somos uma empresa independente e precisamos do apoio de pessoas como você para seguir com nossa importante jornada aqui no Brasil. Conclua agora sua assinatura da Epoch TV Brasil e faça parte conosco dessa missão. Contamos com você para podermos continuar. Assine agora a Epoch TV Brasil e apoie a defesa dos valores de verdade e tradição. 8 de janeiro de 2023. O que não é claro até hoje para mim é o grau do quanto eles planejaram o 8 de janeiro e o quanto que eles deixaram só acontecer. Transformou para sempre o destino de mais de 1.000 brasileiros. Houve um grupo que foi penalizado e houve um grupo que politicamente ainda foi beneficiado com esse estigma do golpe de Estado, da ação violenta. Em meio ao mar de narrativas, surge uma pergunta crucial. Como resgatar a verdade por trás daquele dia? Há um golpe, né? E eu não sei golpe em quem, e o que e para quê. Eles vão utilizar esses atos para justificar todas as truculências. Perseguição política mesmo e de cerceamento da liberdade de expressão e da liberdade jornalística. Bom, pessoal, vocês assistiram então ao trailer do nosso próximo documentário sobre o 8 de janeiro, o Epoch Times, que já fez 3 documentários que abalaram o establishment sobre o 6 de janeiro nos Estados Unidos, e agora a gente está vindo com esse para cima aqui no Brasil também. Não para cima no sentido de se opor a alguém, mas no sentido de buscar a verdade. Ele deve estar vindo em junho. Você que quer viabilizar tudo isso, primeiro, para ter acesso a tudo isso gratuitamente, esteja conosco por e-mail e WhatsApp, é a maneira que a gente tem de chegar até você. Segundo,
Para propiciar isso, você que quer assinar, assine a Epoch TV Brasil. O link também vai estar aqui na descrição. Pessoal, eu gostaria de passar com vocês por 2 perspectivas agora a respeito do assunto. E eu introduzo esse próximo bloco com uma anedota histórica literária aí. O livro Gato Pardo, o Leopardo em português do Lampedusa, é considerado pelo jornal britânico, né, o The Guardian, um dos 10 maiores livros, 10 maiores romances aí de todos os tempos. Ele elabora rocambolescamente uma das seguintes teses, de que às vezes tudo tem que mudar para que tudo continue a mesma coisa. E de forma curiosa, o negócio só foi publicado póstumamente. O Lampedusa morreu antes da publicação do livro. Tudo tem que mudar para que tudo continue a mesma coisa, e isso só é revelado depois da morte do autor. É um negócio que quase profético, e eu quero dar essa introdução para a gente começar a discutir como isso se reflete na realidade política brasileira também. E se isso significa ou se isso não significa, o que isso significa para Alexandre de Moraes, o que isso significa para o Supremo, o que isso significa para as autoridades constituídas no Brasil e para o momento tenebroso de exceção do Estado de Direito que a gente vive no país. E isso deixou de ser opinião para ser uma elementar constatação de 2 mais 2, assim. Um negócio que você olha, a realidade é essa. Bom, muitas vezes a gente nutre esperanças falsas no Brasil de que pela política ou pelo establishment alguma coisa mude. E eu acho que em uma retrospectiva histórica é sempre saudável ter ceticismo quanto a isso. E a primeira coisa aí é, quando a gente trabalha em qualquer análise política, é tentar entender qual é o horizonte de consciência, o que o agente político concebe, quer dizer, até onde vai fazer análise do horizonte de consciência de alguém. Então pega ali, sei lá, o Barroso, pega o Lula, pega quem quer que seja, você vai ter que tentar entender o que é essa pessoa, se ela vai pegar um grupo MST, qual que é o horizonte de consciência, até onde ele computa, até onde ele consegue perceber que existe, e depois os meios de ação. Municiado desse conhecimento, o que ele tem para fazer as coisas acontecerem, o que ele quer fazer, o que ele não quer fazer, o que ele entende, o que ele não entende. 2, o que ele pode fazer, como é que ele pode agir, o que está ao alcance dele, o que ele não pode fazer de jeito nenhum. Quando a gente começa, para isso, primeiro, você como analista, como espectador, tem que tentar transcender o horizonte de consciência do sujeito que você está analisando, senão você não vai acabar não entendendo nada, né? Então, primeira coisa, o povo brasileiro, isso é uma coisa crônica tanto na direita quanto na esquerda brasileira, quanto na imprensa brasileira, e também não estou me eximindo disso, mas é um diagnóstico que foi feito, negócio elementar que tu chega observando, tem um horizonte de consciência estreito. Esse termo e essa forma de fazer análise política vem da época do Olavo de Carvalho, não da época do Olavo de Carvalho, mas onde ele faz uma análise que me parece muito assertiva, goste você dele ou não, que é o brasileiro sofre de um horizonte de consciência estreito. Isso faz ele cair muitas vezes em qualquer narrativa que encontre pela frente, especialmente se isso nutre uma esperança. Eu percebo que existe sim essa perspectiva que é legítima, que é válida, sobre um ato heróico de liberdade, e agora vai, e é um checkmate, e isso significa uma queda do Alexandre. Mas eu acho que existe uma outra perspectiva pela qual a gente tem que pensar, que é um pouco mais cética, que é essa que eu estava falando, e por isso eu introduzi a coisa com o Il Gatto Pardo do Lampedusa. É a gente pensar a partir da perspectiva de quando tudo tem que mudar para que tudo continue a mesma coisa. E há uma análise que me parece válida de que isso aconteceu também na época com o impeachment da Dilma, onde se buscava tentar alterar todas as coisas para que ficassem o mesmo. Mas isso dá um respiro momentâneo a algum projeto autoritário, seja ele do PT, seja de outro ente. É o tal do dar a mão para salvar o braço. O sistema tem que fazer a manutenção dando esse respiro. Então, o que eu acho que é possível, em termos de se é checkmate ou se não é, se é a queda ou se não é, se é o fim de jogo para Alexandre ou se não é, eu acho que o que possivelmente a gente pode ter como perspectiva é de que o tal do custo Alexandre, ou que ele se torne, em especial agora com pressão estrangeira, custoso demais. E não é que haja uma queda legítima no sentido de fato, vai haver uma accountability, uma prestação de contas, um momento de redenção onde se julga e se busca que se abaixa a cabeça para tudo o que ocorreu. Mas eu acho que é possível que o custo de manutenção dele no sistema se torne de tal forma elevada que o próprio sistema tenha que encontrar uma forma de sacrificá-lo para salvar a si mesmo.
que é um negócio até cíclico na história do Brasil, assim. É um negócio que se viu ocorrer várias vezes. Como é que resolve os problemas do profundo do sistema brasileiro? Isso é uma questão, assim, ninguém tem resposta para isso que eu conheça, e a primeira etapa para tentar conseguir ter uma resposta para a real dimensão do problema brasileiro, essa é a minha percepção pessoal, quem quiser discordar pode discordar. Mas posso ler as discordâncias também, a gente bate um papo e a gente tenta, nós dois, eu e tu, a gente melhorar nosso horizonte de consciência, ter uma visão mais ampla, é até saudável. Mas o primeiro passo para tentar mudar qualquer coisa na situação que o Brasil vive é tentar entender qual que é a situação. Até como jornalista, isso é um papel. O jornalista querendo mudar as coisas ou não querendo mudar as coisas, tanto faz, até porque nem é saudável que ele tome essa posição para não tomar uma militância política. Mas o papel do jornalista é tentar ajudar a descrever o que está acontecendo. Primeiro passo para que haja qualquer mudança ou que se freie qualquer mudança no Brasil é que se desenvolva uma classe letrada, uma classe falante, com, primeiro, a capacidade de entender o que está acontecendo, de escrever o que está acontecendo, antes mesmo de adquirir meios de ação, formas de agir, eleitoralmente ou de outras formas. É conseguir ter a possibilidade de descrever o que está acontecendo. Isso a gente só faz ampliando o horizonte de consciência. Então, recapitulando a análise em duas etapas. 1. É possível que haja uma mudança? A minha impressão pessoal, a minha percepção, a minha análise é que sim, mas só no contexto de o Alexandre de Moraes ou as coisas que lá foram denunciadas terem tornado-se muito custosas para o sistema vigente e aí ter que dar a mão para salvar o braço. O que eventualmente levaria a uma alteração real do estado de coisas? Não sei, mas a primeira coisa é conseguir descrever o problema. E isso só se faz pela ampliação do horizonte de consciência e a capacidade de entender o que está acontecendo. Claro que não ter censura é um excelente primeiro passo para ampliar o horizonte de consciência. Ter um horizonte de consciência estreito é um problema que a direita brasileira sofre assim, de forma endêmica. Mas é um problema que a esquerda brasileira também sofre. É um negócio assim, fatídico do jogo político. A questão é que um desses lados tem a capacidade de censurar o outro. Quer dizer, acho que poderia alguém dizer no espectro político de esquerda, olha, a gente não consegue descrever nem entender o que está acontecendo. Mas se a gente censurar o oponente, ele também não vai conseguir. Eu entrei a fundo nessa análise naquela live da crise diplomática de Israel. É uma que tem a thumbnail, quem quiser pode olhar. Mas lá eu consegui articular isso de uma forma mais clara e aprofundar esse parecer. A thumbnail está escrito 25/2, Israel e o fim do Brasil, que foi uma live a respeito do assunto. Agora a gente pode partir para um outro ponto, e agora a gente já está em 52 minutos de live. Essa é a hora onde eu vou tentar me aprofundar mais em alguns aspectos históricos. Quem estiver mais interessado em política do dia a dia, naquela coisa corriqueira, essa é a hora onde eu vou falar menos sobre isso. Então, mas essa é a hora onde eu vou tentar aprofundar a análise que eu fiz na abertura dessa live e tentar trazer a gente para uma visão mais precisa, talvez, de onde a gente está no processo histórico da liberdade de expressão. Posso acertar, posso errar. Se você quiser ficar comigo para essa, vamos nessa. Então, pessoal, a primeira questão é que eu dei aquele exemplo... Deixa eu até ver se tem a Constituição dos Estados Unidos aqui. Tenho. Perdão aí para você que me pegou nesse momento constrangedor da live, mas tá aqui, peguei. Essa aqui é um exemplar que eu comprei na Barnes & Noble. É a Declaração de Independência e a Constituição dos Estados Unidos, encadernados de forma bem interessante. Também tem uma cronologia, só queria ter isso aqui à mão para a gente discutir um pouco o assunto. Mas vamos fazer uma recapitulação então histórica e tentar entender, em termos de história das ideias, onde é que a gente está e aprofundar aquela análise que foi feita no começo da live anterior. Porque muitas dessas ideias dizem respeito à fundação dos Estados Unidos e para tentar entender o que está acontecendo, a gente tem que ter elas dentro do nosso horizonte de consciência. Então, em 1776, os Estados Unidos, 4 de julho, declaram a sua independência do Reino Unido. É um negócio que culmina de tensões, em parte sobre taxação, em parte sobre outros assuntos que vinham se acumulando a uma época considerável nas 13 colônias que o Reino Unido tinha na costa leste do que hoje são os Estados Unidos da América. De lá, numa emergência e numa fusão, assim, num caldeirão
de ideias que vêm do iluminismo francês, em parte, mas também do iluminismo britânico, do escocês, se forma uma nação diferente de muito do que se via no mundo. Uma nação que tem como seus pilares direitos naturais outorgados ao homem por Deus, e aí ela é governada, não só isso, mas ela é governada ao mesmo tempo pela própria população, com representantes eleitos. A união desses dois fatores acaba formando o experimento americano que, assim, sintetiza a herança ocidental da moralidade judaico-cristã, da filosofia grega e do direito romano. Tanto é que, para além das ideias dos iluminismos, seja britânico, escocês, francês, os Founding Fathers, os pais fundadores da América, dialogavam com uma tradição, a tradição liberal, hoje em dia é um termo que significa esquerdista nos Estados Unidos, mas que tinha uma outra conotação naquela época. Mas dialogam com uma tradição ancestral sobre as ideias do direito do homem à liberdade e o direito da criação, e a forma como o direito funciona, mas também sobre a criação de estados, como países existem. É um negócio que se municia de um arsenal intelectual tremendo. Um arsenal que o Abraham Lincoln depois vem a condensar ao chamar os Founding Fathers da floresta dos altos carvalhos. O Lincoln coloca dessa forma, né? Uns 80 anos depois da Revolução Americana. Mas ele fala que nunca na história tinha se condensado um rol tão brilhante de mentes. E claro que isso tem a ver também com o folclore da fundação dos Estados Unidos. Mas ali se cria um Estado, primeiro, se cria um Estado pautado pela liberdade, a Declaração de Independência, direitos dados ao homem por Deus, mas que depois se calcifica com uma série de episódios interessantíssimos da história dos Estados Unidos. E que vem muito, assim, de uma tradição de desinteresse. É um negócio, é um conceito difícil da gente entender hoje em dia, mas tinha a ideia que os Estados Unidos estavam se desenvolvendo a nível civilizacional para além do que eram as civilizações conhecidas na humanidade, né? Que os Estados Unidos tinham uma superioridade excepcional civilizacional e que o povo ia partir, ia transcender a Europa em nível de civilização e se tornar, assim, um farol de civilidade no mundo. Civilidade até em termos de gentileza, a palavra gentileza, gentil, tem, do jeito que era usada pelos Founding Fathers, tem uma conotação diferente, mas era do refinamento, das virtudes da benevolência moderna, como eles colocavam. E era um negócio que acabou se calcificando e se comprovando por uma série de episódios. Então vamos lá. Primeiro, a gente pode citar, todo mundo achava que os Estados Unidos poderiam se tornar uma monarquia. O Washington até era tratado como Sua Alteza em determinados momentos, né? Então terminou a Guerra de Independência dos Estados Unidos, os Estados Unidos, de forma incrível e inacreditável, vencem a maior marinha, as principais forças armadas do mundo, que são as da Inglaterra. E depois, o George Washington, quando todo mundo espera que ele vá virar um ditador dos Estados Unidos, ele rende a espada ao Congresso. É um gesto simbólico em 23 de dezembro de 1783, ao final da Guerra de Independência dos Estados Unidos, que tem uma importância simbólica tremenda, que é eu renuncio à busca de um déspota por poder. Os Estados Unidos não são isso. Depois o Washington, em um outro gesto, são vários gestos simbólicos que vão fundando essa mentalidade de um país que preza pela liberdade outorgada ao homem por Deus. Então, outro exemplo, quando o Washington termina o governo dele, em 1789, não é isso? Quando ele sai do governo, ele renuncia depois do segundo mandato. Todo mundo esperava que, o Washington vai ficar ali até morrer, e aí depois a gente começa com esse negócio de presidentes sendo eleitos em ciclos. Ele sai depois do segundo mandato, e tanto é que, pasmem, até o Franklin Roosevelt, quer dizer, os Estados Unidos passaram aí quase 200 anos, 150 anos, onde os presidentes deixavam de ir para um terceiro mandato em virtude do exemplo que tinha sido legado pelo Washington. Depois do Truman, acho que até que eles colocaram leis que os presidentes não podiam ter mais de 2 mandatos. Mas esse era a corrente que vinha daquela tradição. E o mundo todo tinha dúvida se um país que nem esse podia existir. E essa é uma dúvida que cria o que eles chamam o experimento americano. Será que dá para um país como esse existir? Não sei, mas vamos tentar. E eu estava colocando ali no início da live o exemplo de 1798, que agora aprofundo e explico com clareza, onde se tentou que o governo federal censurasse discurso nos Estados Unidos, a população reagiu de tal forma a em 2 anos reverter o negócio. O experimento americano pôde perdurar. E bem ou mal tem perdurado aí
por o quê? Agora vai fazer 250 anos. Então, você vê aí essa herança intelectual e, que nem eu falei, qual que é a importância da história que a gente vê agora se desdobrando diante dos nossos olhos. É uma transfiguração desse experimento à escala global, porque esse experimento foi exportado. E a Constituição não no sentido do documento fundador, que nem a gente tem aqui nos Estados Unidos, mas o modelo de representantes eleitos pelo povo e de instituições que constituem com checks and balances, o gridlock que eles chamam, engrenagens que se barram uma a outra para tentar que haja sempre prestação de contas e fiscalização. Então tem um governo eleito, mas se esse governo se extrapolar, então tem instituições de Estado, mas tem a velocidade com qual a coisa rotaciona, mas tem o Congresso para fiscalizar. A tentativa é criar um negócio que impeça o autoritarismo e criar um governo que efetivamente consiga preservar a liberdade da minoria, preservar os direitos da minoria, enquanto atende à vontade da maioria. Então, você vê uma série de coisas nos Estados Unidos, o colégio eleitoral, etc., que servem para isso. A forma como muitas das crenças que estão presentes naquela fundação da América pontuam os Estados Unidos de hoje em dia também são fundamentais para a gente entender a jornada que as salvaguardas da liberdade trilham. Então, se a gente continua por essa linha de raciocínio, por exemplo, o Thomas Jefferson era um cara que acreditava que o comércio era uma forma benevolente de ligar os povos. E que se a gente não tivesse, por exemplo, as monarquias e esses estados fiscais militares gigantescos, como ele chamava, então o mundo experimentaria uma época de benesses e paz, se todo mundo fosse republicano que nem os Estados Unidos. E o comércio ia substituir as guerras, e os Estados Unidos ia se espalhar pelo mundo de forma não como uma potência imperialista europeia como era o Reino Unido, mas ia se espalhar pelo mundo através do comércio benevolente, que era uma forma de gentileza, de benevolência para com outros povos, o livre comércio. Isso é um negócio que penetrou profundamente a psique da forma como o establishment de relações exteriores americano funciona. Então, outro exemplo para a gente entender as ideias que permeiam a história da liberdade como nós a conhecemos. O Alexander Hamilton é talvez o único founding father que ia gostar do que são os Estados Unidos hoje, né? Quer dizer, muitas das coisas que os pais fundadores da América estavam tentando fazer era tudo para evitar que os Estados Unidos se tornassem o que se tornou. Talvez o fato dele conseguir ainda ser antagônico à repressão e à tirania em certo grau é que parte daquela sua fundação foi tão bem feita que conseguiu impedir, até uma certa medida, que ele acabasse se tornando um país... sei lá, para usar uma palavra que foi matizada pelo esquerdismo, mas imperialista, tirânico, intervencionista, etc. Com uma CIA gigante, com um aparato de vigilância imenso, com um FBI que às vezes extrapola as suas autoridades constituídas, como a Polícia Federal faz no Brasil. Não era para ser isso aí. Se você vê o que os Founding Fathers estavam dizendo. O único Founding Father que ia gostar do que os Estados Unidos se tornou, isso é uma análise que não é minha, é do Gordon Wood, que é talvez o principal historiador da Constituição dos Estados Unidos. O único que ia gostar do que os Estados Unidos se tornou, talvez, é o Alexander Hamilton. Mas para a gente entender como essa calcificação é importante para a história de hoje, a gente também tem que entender o que era o oposto disso. Quando os Estados Unidos se constituem como uma nação que está tentando um experimento para preservar a liberdade no experimento americano, existe profundamente impregnada na forma de pensar de muitos dos pais fundadores uma ojeriza, um nojo ao que eram os estados que eles chamam de fiscais militares da Europa. Não é? Então, os estados fiscais militares da Europa, o que era? Tem um estado que aí, para proteger as suas fronteiras, a família real acaba tendo um exército. Para manter o exército, tem que ter imposto. Aí, para assegurar... Só que o exército exige imposto da população para assegurar as fronteiras, mas também aumenta o poder da monarquia, aumenta o poder do governo dessa monarquia para impor tirania, com a desculpa da segurança das fronteiras. E isso gera um ciclo vicioso, vocês entendem, aonde gera mais poder para dar segurança ao povo. Isso exige imposto. Só que uma vez que eles tenham o poder de exercer tirania, eles acabam expandindo isso por meio de guerras de conquista, expansionismo, outras formas, e isso aumenta o imposto novamente. E vai se expandindo um negócio onde vai tendo cada vez mais exército, mais imposto, mais exército, mais imposto, mais exército, mais imposto, mais tirania, mais imposto, até que vira um negócio absolutamente despótico,
que era o que os Estados Unidos estavam tentando evitar de acontecer. No final, eles acabaram se tornando, em muitos aspectos, precisamente isso aí. Um negócio com um estado fiscal militar gigantesco. Agora, vamos tentar transpor essas ideias da fundação dos Estados Unidos para a era moderna e fazer um looping, assim, chegar em como elas se desdobram na história moderna que a gente está. Pessoal, eu já estou com mais de 1 hora de live e esse é um assunto até... é um campo de estudo muito vasto. Para tentar explicar o negócio como precisaria e tentar discutir o negócio como precisaria, eu teria que ter aí mais um tempo de live. Então, eu não sei se eu vou conseguir fechar a analogia aí nessa live, mas vamos tentar. Eu vou pelo menos tentar fechar de forma ensaística a ideia, e aí quem quiser, a gente pode fazer uma outra live sobre isso e me fala no chat se tá muito chato, não quero saber disso aí, ou se você quer ver uma live sobre esse assunto. Se você achar muito chato, talvez eu ainda faça, porque eu acho que é um assunto pertinente para ser discutido para as poucas pessoas que se interessarem. Mas então vamos lá. Vamos transfigurar essa ideia do experimento americano e chegar a alguns dos aspectos que a gente está vendo sobre a jornada que a liberdade ou que a defesa do direito à liberdade trilhou. Em 1º de outubro de 1949, aliás, vamos uma semana antes, em 23 de setembro de 1949, a União Soviética divulga pela Rádio Moscou que eles agora têm uma bomba atômica. Uma semana depois, em 1º de outubro, se forma a República Popular da China. Então, em um período assim de pesadelo para os Estados Unidos, em um período de uns 10 dias, a União Soviética agora tem uma bomba atômica e os Estados Unidos não são mais a única potência nuclear da Terra. Só que não fosse isso o suficiente, o país mais populoso do planeta agora é uma ditadura comunista. Isso dá um negócio assim de alarme no establishment das relações exteriores americano. E com razão, não é? Porque imagina se você está vendo isso acontecer diante dos teus olhos. É um dos momentos definidores da história, como é o que a gente está vivendo agora. Então, naquele momento, muitas dessas ideias, lembrem aquilo que eu falei sobre Thomas Jefferson, do comércio com outras nações, os Estados Unidos seriam um farol, que ia trazer aquelas ideias para o mundo, o comércio é benevolente. Essas ideias transfiguradas, distorcidas, mas ainda presentes depois de aí 120 anos, 150 anos, talvez eu erre o cálculo agora falando da boca para fora, mas lá naquela época, em 1949, quando eles veem aquilo acontecendo, ainda estão presentes em algum sentido. E aquele establishment americano das relações exteriores que cresceu de forma monumental na Segunda Guerra Mundial, ele vê aquilo acontecendo. E o que eles pensam? Existem duas linhas concorrentes aí, de pensamento. Uma é a linha, até de forma muito feliz historicamente, eu queria fazer alguma brincadeira com isso no início da live, mas eu não consegui fazer de uma forma que não ia precisar desse prelúdio todo, dessa extensão toda para a gente explicar. Eu queria ter feito no prelúdio da live e não deu. Mas de forma interessantíssima, chamado Artigo X, ou aliás, ficou conhecido como Artigo X, mas uma das pessoas que liderava uma das linhas do que os Estados Unidos iam fazer naquele contexto era o George Kennan. Ele publicou um artigo na revista Foreign Affairs, que ficou depois conhecido como Artigo X, porque ele publicou com o pseudônimo de Autor X. Mas era um artigo chamado As Causas... Como é que era? As causas e não sei mais o que da conduta soviética, aonde ele analisava qual que seria a política de contenção para os Estados Unidos diante da União Soviética. E aí ele pontua uma série de coisas. Então, por exemplo, ele pontua que a União Soviética tinha uma liderança... Primeiro, eles têm um projeto de poder global. Eles acham que a marcha deles rumo à vitória é um negócio inexorável. Vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Não importa se você gosta, não importa se você não gosta. Vai acontecer. A gente pode esperar. O nosso horizonte, a nossa ação transcende o nosso horizonte histórico. O que isso significa? Se a revolução acontecer agora, acontecer daqui a 200 anos, tanto faz. Segunda coisa que eles colocam é que nessa marcha inexorável da história, os Estados Unidos são uma massa podre que com qualquer empurrãozinho da classe proletária vão cair. Então eles não só eles estão numa marcha inexorável, mas eles estão com a upper hand, eles estão com o higher ground. Desculpa se eu uso os termos em inglês, mas é que eles são as convenções para descrever isso.
mas eles estão numa posição de vantagem tal que se o proletariado der qualquer empurrãozinho dentro dos Estados Unidos, o Leviatã vai cair. E o George Kennan argumenta nesse artigo X que eles estão errados nas duas coisas, né? Mas que eles pensam assim, que eles estão errados nas duas coisas, porque ele argumenta, por exemplo, que a liderança soviética, ela sim é uma massa podre que vai cair a qualquer empurrão, porque eles estão se perpetuando no poder num círculozinho hermético de revolucionários truculentos, ranzinzas, autoritários, assassinos, e é um negócio que é difícil renovar. Como é que se renova essa liderança? Essa dificuldade acabou se provando profética, porque podem ver que quando cada líder soviético entrou no poder, mandava matar todo mundo da panela que ele conhecia. Então, é um negócio, assim, epidêmico. Assim, tiro e queda. Tiro e queda no sentido mais tacanho, talvez, da palavra. Entrava o Stalin, então tem que matar todo mundo que tinha a ver com o Trotsky. Aí entrava o Nikita Khrushchev, tem que matar todo mundo que tinha a ver com o Stalin, tem que arruinar a reputação do Stalin, para eu parecer o grande salvador da pátria, o que ele fez com o seu infame discurso em 56, 3 anos da morte do Stalin, um discurso que foi vazado coisa nenhuma, que propagaram para a imprensa ocidental. O John Mihai Pachepa, que é um desertor soviético, até disse que não foi vazado porcaria nenhuma. Que eles vazaram de propósito para a imprensa ocidental. Mas aí ele entrou lá, neutralizou o Beria, que era o outro principal concorrente a ser o sucessor do Stalin. Aí depois, quando entra o Brezhnev, é a mesma coisa, troca a KGB inteira, coloca o Yuri Andropov para fazer um expurgo. Quer dizer, o diagnóstico do George Kennan de que era uma liderança hermética e difícil de entrar se provou marcadamente correto. E que, em antagonismo, isso configurava a União Soviética como uma massa podre. E aí ele coloca, de forma profética até, como é que ia ser a Guerra Fria, nesse artigo dele. Que é, olha, a gente tem que ter a política de contenção. Então não dá para ser numa guerra cara a cara com a União Soviética. Eles não só vão sobreviver, como eles têm uma bomba atômica agora, isso aí vai ser um problemão, pode trazer uma terceira guerra mundial, e não vai resolver o problema do comunismo. O que tem que fazer é sufocar eles até que eles caiam. E aí o George Kennan, ele até de forma heróica coloca a América nessa história, que ele fala? Isso é mais um teste pra gente. Porque se a União Soviética tá certo e a gente é um gigante podre, então a gente vai perder essa guerra. Mas se nós somos realmente um governo que consegue defender a liberdade, o mundo vai ver isso, e o mundo vai ficar do nosso lado, e com o mundo do nosso lado como um farol da liberdade, e aí muito que vem essa narrativa da luz do mundo livre, como uma luz para o mundo livre, então a gente vai ganhar essa queda de braço, porque o mundo vai escolher o nosso modelo como superior, vai escolher o experimento americano, vai escolher as liberdades outorgadas por Deus ao homem, e vai escolher o modelo que tenta preservar essas liberdades. Contraditoriamente, nesse processo, eles desenvolveram um Estado que alienava essas liberdades de uma forma monstruosa. Mas, claro, ainda muito, 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 muito melhor comparado ao que era o regime que escravizou 1/3 da humanidade na China e na Rússia, né? O regime comunista. Que era um efeito colateral deles tentando proteger a liberdade até certo grau, né? Se quiser colocar eles como os bonzinhos da história. Mas muito daí, então, vinha essa perspectiva de contenção, que transfigurava alguns desses ideais da época dos Founding Fathers. E junto disso, vinha uma outra perspectiva, que são até complementares. Essa era a do George Kennan, e aí vinha uma outra perspectiva que também informou muito a forma como os Estados Unidos lutaram a Segunda Guerra Mundial, que era a política do Paul-Nitze, que falava que, olha, tem esse negócio de contenção, tem esse negócio do nosso modelo, da queda de braço no longo prazo, a gente vai ver quem que é a massa podre, se é eles ou a gente, até tem tudo isso. Mas vocês estão loucos, a gente tem que armar até os dentes e ir dar tiro nesses caras. Em qualquer lugar onde eles tentem fazer uma revolução comunista armada. É isso que o Paul-Nitze dizia. E aí ele pontuou um negócio que aí eu quero que a gente consiga fazer um looping, e eu quero que vocês tentem fazer comigo. Eu sei que eu estou dando muita informação de uma vez só, e que para quem não está tão acostumado a pesquisar o assunto, ou a estudar o assunto, ou a ouvir sobre o assunto, pode parecer uma dose densa de informação. Mas eu quero que a gente faça uma pincelada histórica disso que eu disse para os dias de hoje. O Paul-Nitze, eles publicam, eu deixei ele aberto aqui caso a gente chegasse nesse assunto na live. Vou colocar aqui para a gente ver. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui do meu lado um dos arquivos do departamento... eu não sei de que departamento... do Departamento de Estado, um dos arquivos históricos
das Relações Exteriores Americanas, onde eles falam sobre o NSC 68, que é a Resolução 68 do governo dos Estados Unidos. Do Conselho de Segurança Nacional, perdão. NSC significa National Security Council. Mas então, aqui eles pontuam, é um documento elaborado pelo Paul Nitze, onde eles pontuam que, olha, tá, tem tudo isso do George Kennan, tal, política de contenção, tem isso também, a gente vai fazer isso. Mas, além disso, aonde quer que esses sujeitos façam uma revolução armada, a gente vai ir pro pau, porque... E pro pau é uma expressão tão feia, desculpa se eu tô usando o termo coloquial, mas a gente vai combater. Por quê? E aí, percebam as palavras. Uma derrota para a democracia em um lugar do mundo é uma derrota para a democracia em todos os lugares do mundo. É um negócio que, ao mesmo tempo, envolve tudo isso que a gente discutiu, uma linha histórica que vem dos pais fundadores da América e que, ao mesmo tempo, deságua no contrário do que eles queriam, que era um Estado fiscal militar gigante que cobra imposto dos seus cidadãos para dar-lhes segurança, protegê-los no exterior, expandir suas fronteiras a certo grau, etc, etc, etc. É uma das contradições fundamentais aí da fundação da América que a gente está discutindo agora. Mas que, ao mesmo tempo, se relaciona muito ao que a gente está vendo hoje e a exportação do experimento americano. Uma derrota para a democracia em um lugar do mundo, ou, vamos transfigurar isso, uma derrota para a liberdade de expressão em um lugar do mundo é uma derrota para a liberdade de expressão mundialmente. O que acabo de expor e o que a gente acaba de ouvir, a ideia que eu estou tentando transmitir é que isso é as entranhas do porquê essa luta por liberdade no mundo está se tornando global. Se tornou global. E por que os Estados Unidos têm um papel de protagonismo nisso e porque, curiosamente, o Brasil agora se vê no epicentro da história no Congresso americano. Uma derrota para a democracia em um lugar é uma derrota em qualquer lugar. E é por isso que os Estados Unidos mandaram tropas para a Coreia, é por isso que mandaram tropas para o Vietnã. Tá certo que foi desastroso o negócio no Camboja, foi desastroso o negócio no Vietnã, e houve muitos episódios desastrosos ao longo disso, apesar de esses desastres serem em muito extrapolados e maliciosamente distorcidos por propaganda comunista. Isso é um negócio bem documentado, para citar fontes, nos arquivos Mitrokin, tá aqui atrás de mim esse livro que está deitado, e em outras fontes, arquivos primários da KGB, as confissões do Yomi Pachepa, as confissões da Anatoly Golitsyn, as confissões do Yan Sejna, do Bezmenov, de outros desertores soviéticos. É uma análise extremamente complexa. Mas, aí a gente transfigura isso até para os dias de hoje, onde esse princípio permanece ali. Mas esse princípio é quase que assim como um negócio yin-yang, assim, ele gera um negócio e tira outro negócio. Então, o resultado da resolução do Conselho de Segurança Nacional, 68 de 1950, o resultado dos Estados Unidos se configurarem como a potência que ia opor o lado da história que em uma semana conseguiu uma bomba atômica e escravizou a China comunista, sintetizando, né, a história. Ele gerou o que o presidente Dwight Eisenhower depois chamou o complexo industrial militar. O que é isso? Tamanha se tornou a produção de armas dos Estados Unidos e o tamanho de suas forças armadas e do seu aparato para fornecer armamento aos seus aliados, que ele gerou um negócio, assim, um conluio entre setor privado e setor público, congressistas e lobby, que é um negócio tremendo para a produção de armas, porque ele ia municiar essa defesa da democracia em qualquer lugar, como eles colocaram. Não significa a mesma coisa que o Alexandre diz, tá? São termos que as palavras são iguais, mas significados cabalmente diferentes, só para fazer essa distinção. Mas um negócio assim que ia monstruosamente assim produzir armamento para o mundo todo. E o Dwight Eisenhower, que foi o presidente que entrou depois do Truman em 52, que entrou logo na saída de todo esse contexto que eu estou dando agora, formou-se aquele complexo militar industrial. Ora, era inevitável que isso se formasse. Os Estados Unidos tinham se tornado um estado fiscal militar. Quando isso entra na era da indústria de massa e das revoluções industriais, era inevitável que iria virar o quê? Um complexo militar industrial. O que a gente descreve como todo esse aparato, que a gente descreveu mais cedo como o complexo industrial da censura, e o jogo de palavras é mais preciso em inglês, que é The Military Industrial Complex e The Censorship Industrial Complex.
Então, complexo militar industrial traduz de forma mais fácil que complexo industrial da censura. Mas é um jogo de palavras com esses dois termos. Então, era inevitável que ele fosse criar isso. Então, tem duas linhas antagônicas assim nesse momento histórico. Uma delas, onde a gente vê as consequências do complexo industrial da censura, do complexo industrial militar, talvez no executivo americano até certo grau, e é o chamado Deep State, onde um monte de burocratas não eleitos traem, para usar uma palavra grave, os princípios fundadores da América e fazem tudo aquilo que todos os pais fundadores da América, talvez à exceção do Alexander Hamilton, não queriam que os Estados Unidos se tornasse. E tem um outro lado da história, que é onde o povo americano, pessoas que amam a liberdade e que estão vivendo, talvez, imersas na herança intelectual dos princípios fundadores da América, com seus representantes eleitos, estão se opondo a isso. E estão se opondo a isso mundialmente. Então, tem uma calcificação de dois lados, que é uma de um executivo, o Deep State, os burocratas, herdarem essa crosta fiscal militar e depois industrial militar da América e estarem ajudando a impor censura no mundo todo. A gente viu o FBI compartilhando informação com o TSE. É um negócio assim... Eu não quero usar uma palavra chula, mas é um negócio assim de um promíscuo, sabe? De uma amálgama de burocratas não eleitos fazendo aquilo que o povo não queria que fizessem, aquilo que o experimento americano estava tentando impedir. Mas, por outro lado, tem o negócio positivo disso. Ou, no meu parecer, positivo, mas positivo para a liberdade, que é o que resta dessas ideias fundadoras e dessa herança intelectual, tentando impedir que eles façam isso lá, mas também se valendo daquele negócio da benevolência do Jefferson, das trocas entre os povos, de que o comércio ia trazer a bondade e o intercâmbio pacífico, de que os Estados Unidos poderia ser um farol de liberdade, de que o experimento americano poderia ser um farol de liberdade. A gente vê isso se manifestando por outro lado. Quer dizer, que é um sujeito que nasceu na África do Sul, mas é cidadão americano, com uma companhia americana. Quer dizer, pela livre iniciativa ele fica rico, depois compra a empresa. Aí ao preservar a liberdade com essa empresa, ao tentar preservar a liberdade com essa empresa, ele se depara com restrições autoritárias no mundo. E o Brasil como protagonista improvável da história. E aí o Congresso dos Estados Unidos tenta agir, os representantes do povo, o Mike Johnson, que é o speaker ali do negócio, o Jim Jordan, que é o cara que estava ali nesse subcomitê que trouxe esse relatório à tona. Então trazendo à tona, nesse experimento americano, essa luta pela liberdade do discurso nos Estados Unidos e mais adiante de forma global. E é um negócio onde, em parte, esse Deep State se calcifica como um algoz da liberdade contra o próprio povo americano e os princípios fundadores da América, na minha análise, no meu parecer, com base no que eu expus agora. E, por outro, esses princípios fundadores, ou o que restou da sua herança intelectual no Congresso dos Estados Unidos e no mundo, estão tentando preservar a liberdade. E o Brasil está no meio da jogada como protagonista desse episódio. E assim essa história penetra a história, essa história de notícias, né? Essa notícia de ontem e de hoje penetra a história como um capítulo de um experimento global por liberdade. E acho que agora eu consegui explicar o que eu tentei explicar logo no início dessa live. Ou seja, na história das ideias, é um momento transcendental de se observar. Se a gente tiver o horizonte de consciência para perceber essas nuances, a gente vai conseguir, ter uma análise mais precisa dos episódios específicos do jogo político, de se o Alexandre caiu ou não, por exemplo, mas a gente vai conseguir observar a dimensão daquilo que vivemos, ou pelo menos um aspecto da dimensão daquilo que vivemos. E vai conseguir ter também uma avaliação mais precisa sobre se dá para ter esperança de alguma coisa melhor ou se o negócio só piora. A experiência humana é um negócio onde muitas vezes o negócio só piora, assim. Entendeu? Eles primeiro... Assim, é um negócio que assim, há 2000 anos é ladeira abaixo. Melhorou quando houve aí... Para o Ocidente é um negócio que veio Jesus e depois foi ladeira abaixo. Para o Oriente é um negócio que, até um certo ponto, assim, quando eles conseguiam segurar os princípios de transcendência moral, análogos até ao Ocidente, com Lao Tse ou Buda Sakyamuni, estava indo muito bem, e aí depois também tiveram uma derrocada tremenda, e quando entra o comunismo na jogada, é só tristeza. Mas vale aí a gente pontuar isso.